Olá, nós somos o grupo 2, eu sou a Mariana, o grupo é composto pela Thaís e o Thiago, e esse relatório é referente ao experimento 1, circuitos resistivos série e paralelo. Os objetivos desse experimento é adquirir a familiaridade com os circuitos resistivos série e paralelo e com os principais instrumentos de geração e medição de grandezas elétricas de corrente contínua. Nós também vamos simular os circuitos elétricos no software LT-SPICE e vamos comparar com os valores medidos em laboratório. Os materiais utilizados é uma fonte de tensão, multímetro, resistores de carvão, matriz de contato e fios para ligação. O experimento é dividido em algumas etapas. A primeira delas é identificar os valores nominais dos resistores e suas tolerâncias, utilizando a tabelinha de cores. A segunda é fornecer os valores de resistências e as suas respectivas incertezas para os valores medidos, valores reais. A terceira etapa é apresentar a tensão de saída medida na fonte e a sua incerteza. A quarta etapa é, com os resultados obtidos na leitura do voltímetro e do amperímetro, calcular as incertezas respectivas. Na etapa 5, utilizando a lei de Ohm e a lei de Kirchhoff, obter os resultados teóricos para a tensão e para a corrente no circuito. Nós temos 3 circuitos para aplicar. Na etapa 6, utilizando o software, o LT-SPICE, a gente tem que simular os resultados de tensão no voltímetro e corrente no amperímetro. E comparar também isso com os valores medidos. E na etapa 7, a gente tem que responder as questões complementares. Agora iremos apresentar os resultados obtidos. Bom, de acordo com as cores dos resistores, nós determinamos seu valor nominal, usando a tabela de cores. Também foi usado o multímetro para determinar o valor de cada resistor, então seria o valor medido. Para o valor nominal, nós encontramos 47 ohms no R1, 100 ohms no R2 e 100 ohms no R3. Também calculamos a incerteza para cada um. No valor medido, para o R1, nós encontramos 46,66 ohms, para o R2, 98,21 ohms e para o R3, 98,90 ohms. Também calculamos a incerteza. Para a elaboração da tabela referente à etapa 3.2a, foi utilizado o valor de tensão nominal ajustado diretamente na fonte de tensão DC, valor igual a 5 volts. Em seguida, com a utilização de um voltímetro, foi realizada a medição do valor real da tensão, proveniente da fonte de tensão DC. Esse valor é de 5,018 volts. Em seguida, foi calculada a incerteza, através da fórmula dada nos procedimentos, de 0,05% mais 5 vezes o dígito. Para a elaboração da tabela referente à etapa 3.2c, primeiramente, foi realizada a montagem do circuito 1 com a utilização de protoboard, resistores, fontes de tensão, amperímetros e voltímetros. Primeiramente, o circuito foi montado, ligando-se a fonte de tensão ao protoboard, seguidamente dos resistores. Em seguida, através do voltímetro, foi realizada a medição de tensão e do amperímetro a medição da corrente. O valor medido através dos aparelhos foi, para a tensão, 3,304 volts e para a corrente, 33,6 mA. Em seguida, foi realizada a medição da incerteza dos aparelhos, resultando num valor de mais ou menos 0,006 volts para a tensão e mais ou menos 1 mA para a corrente. Para a elaboração da tabela referente à etapa 3.2, item D, foram calculados os valores de tensão e de corrente através das equações de divisor de tensão e divisor de correntes para o circuito 1. Os valores encontrados para a tensão foi de 3,4 volts e para a corrente 34,01 mA. Para a elaboração da etapa 3.2, item E, primeiramente, foi necessário fazer o download do software LT-SPICE. Após o software baixado, foi realizada a primeira montagem do circuito 1. Ele se dá através
da inserção de uma fonte de tensão, V1, equivalente a 5 volts, e dois resistores em séries, um de 47 ohms e outro de 100 ohms. Em seguida, com o circuito montado e aterrado, foi realizada a simulação de sua voltagem e de sua corrente em cada um dos nós, como pode ser visto no slide 10. Para a realização da etapa 3.2, item F, foi feita a montagem de uma tabela comparativa dos valores de voltagem e de correntes, medidas, calculadas e simuladas através do software LT-Spice. Os valores medidos encontram-se na primeira linha da tabela, os valores calculados na segunda linha e os valores do software simulado se encontram na terceira linha. O mesmo se dá para as correntes, sendo primeiramente o valor medido, em seguida o valor calculado e por último o valor simulado no software LT-Spice. Para a realização da etapa 3.3, item C, primeiramente, um novo circuito denominado Circuito 2 foi montado com o auxílio da protoboard e o acréscimo de um resistor de 100 ohms em paralelo com o segundo resistor, também de 100 ohms. Em seguida, foi realizada a medição da voltagem e da amperagem do circuito. Os valores medidos de voltagem foi de 2,47 volts, mais o cálculo da incerteza de mais ou menos 0,05 volts, e o cálculo da corrente de 50,1 mA, seguida da incerteza de mais ou menos 1,25 mA. Para a realização da etapa 3.3, item D, assim como realizado na etapa 3.2, item D, foi realizado o cálculo da tensão e da corrente no novo circuito. Os valores encontrados de tensão são 2,58 volts e de corrente 51,5 mA. Para a realização da etapa 3.3e, assim como no circuito anterior, foi utilizado o software LT-Spice. Novamente com o circuito montado, agora acrescentando-se um resistor em paralelo com um segundo resistor de 100 ohms também, foi realizada a simulação do circuito, obtendo-se novos valores de voltagem e de corrente para cada um dos nós, conforme slide 14. Para a construção da etapa 3.3F, foi elaborada uma tabela comparativa, onde se verificam os valores de tensão e de correntes, medidos através dos aparelhos voltímetros e amperímetro, calculados através das fórmulas de divisão de tensão e de corrente, e os valores simulados através do software LT-Spice. Para a realização das próximas etapas, foi necessária a montagem de um novo circuito, onde dois resistores foram reposicionados para novas medições de tensão e de corrente, conforme apresentado no slide 16. Para a realização da etapa 3.4, item C, após a montagem do novo circuito, agora com a troca dos resistores de posição, foi realizada novamente a medição da tensão e da corrente com auxílio do voltímetro e do amperímetro. Os valores medidos de tensão são 1,18 volts e de corrente 37,2 mA. Por se tratarem de medição com aparelhos, foi calculado também a incerteza, sendo para a tensão mais ou menos 0,05 volts e para a corrente mais ou menos 1,06 amperes. Para a realização da etapa 3.4D, o mesmo cálculo de tensão e de corrente realizado anteriormente foi realizado para este novo circuito, através das fórmulas de divisão de tensão e divisão de corrente. Os valores encontrados se encontram na tabela referente à etapa 3.4, item D, slide 17. O novo circuito, denominado Circuito 3, também foi montado no software LT-Spice, onde dois resistores foram reposicionados para novas medições de tensão e de corrente, conforme mostrado no item 3.4e, slide 18. Para a elaboração da etapa 3.4, item F, foi construída uma tabela comparativa dos valores medidos, calculados e simulados. Primeiramente, observa-se os valores de voltagens medidas através dos aparelhos amperímetro e voltímetro,
Em seguida, valores calculados através das fórmulas de divisão de corrente de tensão e, por último, os valores simulados através da utilização do software LT-SPICE. Agora iremos apresentar a resolução das questões complementares. Na etapa 4A, realizamos os cálculos da potência dissipada e da potência fornecida. A conservação da potência do sistema surge da lei de Kirchhoff das tensões. O princípio da conservação da energia aplicada a um circuito elétrico garante que, em um determinado intervalo de tempo, a energia total introduzida pelas fontes do circuito é igual à energia total absorvida pelos bipolos passivos do mesmo, o que podemos observar com os resultados obtidos do cálculo da potência dissipada e potência fornecida, resultados iguais. Portanto, pode-se dizer que há a conservação de potência no circuito. Os resistores são dispositivos que transformam a energia elétrica em energia térmica, dissipando a energia produzida por uma fonte de tensão. Quando colocados nos circuitos elétricos, eles limitam a corrente que atravessa o circuito. Essa combinação é denominada de associação de resistores. Isso faz com que eles fiquem sujeitos à mesma diferença de potencial, mas são percorridos por correntes elétricas diferentes, que são proporcionais ao valor de cada um. A diferença de potencial em cada resistor é a mesma e pode ser obtida através da lei de Ohm. Quando um dos resistores da associação em paralelo queima, a corrente elétrica que circula nos demais componentes do circuito não é alterada. Desta forma, podemos dizer que os resultados medidos estão de acordo com a lei de Ohm, a lei de conservação da potência no circuito, pois pela conservação da potência a gente espera um valor bem próximo entre a potência dissipada total e a potência fornecida total, que foi o que ocorreu com os nossos resultados, assim como utilizamos as leis de Kirchhoff das tensões para tirar a prova real das potências.